Olá, eu sou Marconi Santos e trago mais um podcast, hoje não só do campo para a cidade, mas também do campo para o Rio Madeira, falando um pouco sobre esse cenário da pesca, essa questão que vem se buscando, não só ao longo dos anos. Rondônia tem crescido e você vai acompanhar um pouquinho aí, um bate-papo aí com o secretário nacional da Pesca, Expedito Neto, e juntamente com o nosso presidente, né, o Hélio Dias, eles que batem um papo falando um pouco sobre como será, então, os desafios, não só para a industrialização, essa questão mesmo voltado ao pescador e linhas não só de trabalhos em que eles poderão discutir e desenvolver no futuro Senar, Faperon e juntamente com a Secretaria Nacional de Pesca, uma visita que vocês vão acompanhar, foi feita pelo secretário Expedito Neto. Acompanhem esse bate-papo. Olá, minha gente, estamos aqui no Senar, fazendo uma participação especial do meu amigo de velhas datas, o Expedito Neto, secretário nacional da Pesca Industrial e da Pesca Artesanal. Estamos tendo o prazer de recebê-lo aqui na nossa casa, e todas as segunda-feiras nós temos o nosso podcaster e um papo reto que a gente tem muitas vezes com os nossos convidados, com as pessoas que são autoridades, que têm informação para levar para os nossos produtores de todo o estado de Rondônia, para levar para o público nosso. Então é um prazer estar aqui contigo. Hoje nós tivemos uma reunião muito forte aqui no Senar, onde discutimos vários aspectos, vários assuntos da piscicultura do estado, tanto a pesca artesanal, como também a nossa piscicultura, a produção de peixe em tanques, e isso é muito importante aqui para Rondônia. Nós estamos vivendo um momento de retomada da nossa piscicultura aqui do estado, passando por momentos difíceis. Você como secretário hoje tem acompanhado a pesca como um todo, essa cadeia produtiva que é uma da a maior cadeia hoje em termos de mundo de produção de proteína, sabe da importância dessa atividade para o estado de Rondônia, e nós estamos vivendo um momento de retomada. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, esse papo reto. Gostaria de perguntar, Neto, como você vê hoje, como você encontrou o Ministério lá em Brasília? Foi fácil um Ministério novo, tudo por fazer, e um novo governo, com um novo pensamento, de retomar, de dar uma atenção especial à pesca? Como é que você encontrou lá em Brasília? Primeiro fala um pouquinho disso. Hélio, igual eu sempre falo para você, tem ministério que é pequeno e que às vezes você vê o ministro reclamando do orçamento do ministério. Nós não podemos nem reclamar que nós somos pequenos, na verdade a gente nem existia. O presidente Lula criou no primeiro mandato dele lá atrás o Ministério da Pesca e agora recriou o Ministério da Pesca pela importância que tem, pelo carinho que ele tem com a pesca. Isso é muito importante, a gente ter o apoio da gestão pública, a gente ter o apoio do nosso presidente para que a gente possa executar os planos que a gente tem. A proteína do peixe é uma das melhores proteínas que se tem, né? Falando de qualidade, falando do que você está ingerindo, o que você ingere na proteína do peixe é saúde, né? Tem muito pouca gordura dentro do peixe, então é a proteína de mais qualidade que nós temos. Hoje no mundo o consumo de peixe é de 51% das proteínas consumidas do mundo é a proteína do pescado. O pescado nosso tem um grande caminho para se desenvolver. Como você mesmo disse, nós recriamos um ministério que não existia e que hoje nós estamos tentando fazer e crescer. Só que, quando se tem muita coisa para fazer, muito trabalho, é bom, né? Você tem condição de mostrar o seu trabalho, você tem condição de mostrar o tanto que você influenciou. Nós saímos de um ministério que tinha de orçamento como Secretaria Nacional de 17 milhões. Hoje nós temos em torno de 350 milhões de orçamento. Melhorou muito, né? Muito. E esse orçamento, você mesmo, Hélio, sabe o tanto que é importante. Vocês estão desenvolvendo projetos que vocês já deram entrada no Ministério, projetos esses que vão chegar quase a 4 milhões de reais, e que são estudos que irão voltar em benefício para a população.
Gente, hoje o que a gente precisa entender é o que acontece com o peixe, como ele está se comportando, como ele se reproduz, a quantidade de massa que nós temos dentro dos nossos rios. Nós precisamos entender através de estudo. Tem muito do disse. Conhecimento, né? E tem acontecido algumas coisas que às vezes não é o melhor caminho. E por quê? Por falta de estudo, por falta de base. E é essa situação que nós queremos mudar. E graças a Deus, Hélio, nós temos aí a FAPERON, nós temos o Instituto de vocês, que está se propondo a conduzir esses estudos na forma de TED. Isso é muito importante, não para o Ministério, não para a FAPERON, mas para toda a nossa comunidade no geral, né? Agora, você quando entrou lá, com a sua equipe no Ministério, são 5 biomas a nível de Brasil. Tem conhecimento do bioma pantaneiro, da questão do peixes do mar. Você numa pasta tão importante como essa, como é que foi esse primeiro encontro? Já fez algumas viagens Brasil afora? As demandas são muitas, as cobranças são muitas, né? Muitas, e a gente tem que conhecer a realidade do Brasil inteiro. E cada estado, mesmo nós que somos da Bacia Amazônica, cada estado que tem a mesma realidade parecida com a nossa, porque nenhum estado é igual, e eu tive que ir em loco conhecer toda a realidade do nosso país, toda a realidade da pesca, né? Porque Santa Catarina não tem nada a ver com o sul, não tem nada a ver com o norte, o nordeste não tem nada a ver com o sudeste. Então, assim, é uma realidade completamente diferente, e é uma pesca que tem muito para crescer, é um setor que está desenvolvendo muito. Como eu mesmo disse, nós ficamos fora do mercado europeu, tem mais de 5 anos que a gente não pode vender para o mercado europeu. Nós estamos reabrindo esse mercado. Muitos frigoríficos aqui do nosso estado têm a abertura do mercado norte-americano, vendem para o mercado norte-americano, e infelizmente não vendem para o mercado europeu porque nós estamos proibidos. Isso veio do governo passado, nós estamos mudando essa realidade, e eu espero que o consumo e que o valor do nosso peixe agregue, do nosso pescado, agregue muito. Afinal de contas, nós temos a qualidade, nós temos a condição, nós já temos os tanques. Está se faltando incentivo, está se faltando financiamento, está se faltando condição. Hoje a ração estava muito cara, apesar da ração baixar, nós precisamos agora, é uma coisa que nós iremos fazer, o presidente já falou, comunicou, fazer uma medida provisória para se tirar o PIS e COFINS da ração, para se melhorar ainda mais a condição do pequeno produtor, do médio produtor, do grande produtor, para que a gente possa estar caminhando junto também na piscicultura. Você acha que em Rondônia, nós temos um modelo aí dos governos anteriores, investiu-se muito em tanques cavados, nós temos aqui um modelo diferente. O nosso peixe tem uma sanidade até de razoável a bom, né? Logicamente, precisa algumas práticas para que realmente chegue nessa excelência. Mas o tambaqui, mesmo produzindo menos por hectare, ele é um peixe muito procurado a nível de mundo, a nível de Brasil, está abrindo o mercado. Essa fala sua do mercado europeu é muito importante porque se vende em euro. O mercado americano está sendo aberto para Rondônia, você pode falar um pouquinho, para os nossos frigoríficos também vende em dólar. Recentemente, o ano passado, estive em Israel. Muitos países acompanham a decisão de comprar ou não comprar o peixe do Brasil em razão do mercado europeu. É referência. Isso é uma realidade, né? Com certeza. Essa reabertura do mercado, eu não tenho dúvida que irá incentivar, irá fazer o nosso mercado desenvolver cada vez mais. Hélio, a sua pergunta passada, você me perguntou sobre, às vezes a pessoa pergunta, mas o expedito, ele tem conhecimento sobre o peixe, para ele estar hoje aí representando como segundo no Ministério da Pesca? Eu acho que hoje, eu tenho certeza, o nosso ministro também é um ministro político. As nossas equipes são feitas totalmente da forma mais técnica possível. Mas qual a importância de se ter políticos em cargos políticos? A importância é de se ter um ministério forte, é de sair de um orçamento de 17 milhões e ir para um orçamento de 350 milhões, porque nós temos um partido para dar sucesso, nós temos um partido que dê condição da pesca se transformar, nós temos um partido que dá condição da pesca avançar. Então, essa mescla entre técnico e político dentro de ministério, trabalhando junto, em conjunto, só traz benefícios. É por isso que hoje nós iremos fazer esse investimento de estudos com vocês, é por isso que hoje o orçamento dobrou, é por isso que hoje, você falando de tanque de peixe e a gente discutindo sobre se trazer novos entrepostos, sobre se trazer novos frigoríficos para cá,
A gente primeiro quer ter as informações e um mapa do peixe no nosso estado. Igual hoje, eu sou apaixonado pelo nosso tambaqui, mas o nosso cargo-chefe ainda tem que ser o nosso pirarucu. Nós ainda temos um mundo para desenvolver com o pirarucu. Pirarucu é um peixe que tem várias utilidades, não só a alimentação. Nós temos o couro que se usa para bolsa, sapato. Nós temos várias coisas que nós podemos utilizar dentro do nosso peixe. Então eu não tenho dúvidas que o crescimento da nossa cadeia do pescado ainda irá surpreender o Brasil. O sistema de produção em Rondônia, a gente sabe que a grande maioria é de pequena propriedade. E conforme nós dissemos no início, a maioria dos piscicultores, uns 30%, paralisaram suas atividades ou mais. Isso em razão do preço da ração, isso questão de mercado, questão de procura, enfim, essa questão toda. O que se espera, o que hoje nós vamos trabalhar junto, o Instituto, a Federação, o próprio Ministério, de fazer um diagnóstico, saber onde está como cada município, com a quantidade de tanques, com a quantidade de peixe que cada município tem capacidade de produzir, para que realmente a gente mapeie esse caminho do peixe e ver aqueles municípios que têm aptidão para criar o tambaqui, a própria tilápia. Tem que ser um peixe, mesmo sendo exótico, não sendo nativo, mas nós temos que ter essa cultura. Entra muitas toneladas aqui de carne de tilápia. Então nós também temos que criar tilápia, criar o pintado, criar o pirarucu e ter sistemas de cultivo alternativo. Acho que essa base de pesquisa, esse trabalho de buscar esses estudos, ele traz esse retrato para que a gente possa ser mais assertivo, né? Com certeza, isso é o desenvolvimento científico da questão. Como você estava falando da tilápia, hoje a tilápia a gente já tem ela sexuada, então ela não multiplica, você com total controle sobre a sua produção. Então hoje desde que o Brasil começou a se investir em pesca, começou a se investir em estudo, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir mudar a nossa realidade. É o que a gente está falando, a gente precisa de um mapa do que se acontece em Rondônia para a gente definir os próximos rumos. E esse mapa será construído através de estudos esses que serão conduzidos, seja pela Universidade Federal, seja pelo Instituto da FAPERON, estudos esses que serão, e que eu não tenho dúvida, que irão trazer uma mudança para o nosso quadro hoje de como se comportar. E, igual você estava falando, eu acho que a maior dificuldade que nós temos hoje é a ração. Nós temos vários tanques parados hoje em Rondônia, vários tanques que não estão sendo utilizados por causa do preço da ração, por causa do mercado que estava fechado, por causa da dificuldade de se vender, de se competir. Mas eu acredito que com essas reaberturas de mercado, a gente estava aqui conversando com o nosso amigo Maranhão comentando sobre esse Espigão do Oeste, que tem um frigorífico lá, o Global Aves, que também quer entrar no ramo de peixe. Empreendedores novos, né, lá do Paraná, que eles querem comprar o nosso peixe. Então eu acredito que esses grandes novos setores, essas grandes novas aberturas, a gente não tem o peixe necessário hoje para suprir essa necessidade que vai vir. E isso é bom porque nós vamos agregar valor, o nosso piscicultor, o nosso pescador artesanal, o nosso pescador industrial profissional, ele vai ser respeitado, ele vai ter um valor melhor do que ele recebe hoje. Eu não tenho dúvida que hoje o peixe nosso tem muito a crescer. O tambaqui hoje a R$ 8,40 está na média o quilo. Conversando com vários piscicultores da região de Ariquemes e do Vale do Jamari, hoje eles têm contratos para vender in natura para várias capitais do país e que está faltando. Hoje não está conseguindo ter produção suficiente. Quer dizer, isso é uma prova da retomada, apesar que reduziu muito essa quantidade dessa oferta, mas já está uma retomada muito forte do mercado. Isso é bom porque o preço está mantendo e os custos de produção estão reduzindo. Então isso é uma boa notícia para você, produtor rural, você piscicultor, de retomar, de voltar à atividade, lógico, com acompanhamento, com assistência técnica, os pés no chão, realmente fazendo aquilo que é possível, né? Como mais uma atividade dentro da propriedade. Eu acredito que a soma disso,
É o leite, é o gado, é o bezerro, é o café, é o peixe. É isso que dá uma renda para o pequeno produtor. Eu não tenho dúvida que a diversidade é o que mais vale para o pequeno produtor. É ele, quando o boi tá baixo, ele está no peixe. Quando o peixe está baixo, ele está no café. Então ele tem um complemento de renda em toda a parte da fazenda dele. E é isso que... E um casa com o outro. Um complementa o outro, né? A hidroponia hoje se ajuda a fazer ração, se ajuda a fazer uma alimentação, se ajuda a fazer uma criação de peixe. Então a gente tem uma condição muito grande de se desenvolver também a agricultura junto com a piscicultura para que elas possam trabalhar unidas. Afinal de contas, eu sempre digo que a piscicultura, o peixe, na verdade, o pescado, não pode ser um subproduto da agricultura, não pode ser um subproduto do boi. Uma atividade principal. Tem que ser uma atividade principal. Afinal de contas, é a proteína mais consumida no mundo. Pode mais do que a carne, né? Mais do que a carne. É o dobro da carne de boi. O dobro da carne de boi. Né? Então, assim, o peixe tem o seu espaço. Eu acho que aqui no Brasil nós não temos um consumo adequado, nós não temos uma alimentação saudável, que a gente deveria ter um consumo maior de peixe. Nos outros países do mundo, o consumo de peixe é muito maior do que o nosso, que a gente consome aqui no nosso país. Aqui são mais nas regiões aqui amazônicas que a gente tem um consumo maior. Mesmo assim, ainda deixa a desejar muito. E a gente poderia estar com uma alimentação mais saudável, né? A gente poderia estar aí cuidando da nossa família, cuidando melhor dos nossos entes dentro de casa, se alimentando da maneira adequada. Eu estou gostando de você. Agora você é um defensor da carne hoje de peixe, né? Isso é muito importante. Mas hoje, falando em consumo, isso é muito importante, que a base de todo o desenvolvimento de qualquer cadeia é o consumo. Quanto mais tenha consumo, mais pode se produzir, mais pode se ofertar. A carne bovina hoje já chegou a 34 quilos por habitante do Brasil, per capita, que a gente chama. Caiu até a 27 o ano passado, em relação em função da dificuldade financeira, da renda do brasileiro. Hoje está em 30 quilos por ano. Então é a proteína que realmente é a mais consumida no Brasil. Eu acho que o peixe eu não tenho muita certeza. Não, mas é de 8 a 10, né? De 8 a 10 quilos e ainda considerando um consumo maior aqui na nossa região amazônica. Que aqui o pessoal da Amazônia consome mais carne. Antes de finalizar, eu queria perguntar para você, o que você tem de novo, o que o Ministério tem pensado em termos de rastreabilidade do peixe? Eu acho o exemplo do café, exemplo do gado, o mercado existe, não é uma questão nem que o Ministério queira, é uma questão de mercado. Então o consumidor está lá na ponta, ele quer botar um recurso, olhar aqui, opa, esse peixe foi produzido lá em Ariquemes, ou foi produzido lá em Alta Floresta, produtor tal. Vai ser o mesmo esse sistema que vai ser adotado? Vai, nós não podemos fugir da rastreabilidade. Você mesmo que é do boi, viu o que aconteceu recentemente na Europa em relação ao boi, agora exigindo a rastreabilidade, que deu uma queda, deu uma piorada no preço da nossa carne aqui no nosso país. E isso é uma regra. Nós estamos indo para o mercado europeu, nós estamos voltando a esses mercados de maior consumo e de um consumo de um peixe de maior qualidade. E esse peixe de maior qualidade nós vamos ter que realmente mexer na questão sanitária brasileira. E nós vamos ter que ter uma rastreabilidade, seja ele o peixe congelado, seja ele o peixe fresco, principalmente o peixe fresco. Nós não temos uma opção, nós somos obrigados a criar uma rastreabilidade, porque nós somos, afinal de contas, um país sério. E é por lote? Como é que funciona isso? Porque o boi... O bezerro daqui na região da rastreabilidade bovina, cada bezerro vai ter que ter o certidão de nascimento. E o peixe? O peixe, como ele é menor e é um lote todo que o cabo produz, é por lote? Como é que funciona? Hoje nós temos a rastreabilidade que é aplicada já no couro do pirarucu. No couro do pirarucu. Hoje, para você ter o couro do pirarucu, você já tem a obrigação de falar de onde que veio, onde que vai. E vai ser mais ou menos nesses moldes, no mesmo formato do que o peixe, do que o boi. Nós estamos criando esse formato para que a gente não crie reserva de mercado, para que a gente não aumente o preço, né, do quilo do nosso pescado consumido. E a gente tem esse cuidado, a gente tem que aumentar a rastreabilidade, nós temos que aumentar a questão sanitária, só que nós temos que fazer de uma maneira que não prejudique o consumidor. Afinal de contas, hoje a alimentação no nosso país é muito cara e a gente tem que focar em uma população que tenha comida no prato.
Tá certo. A rastreabilidade é uma coisa que veio para ficar mesmo. Veio né? para ficar por causa dos mercados que nós estamos entrando. E esses mercados são exigentes. E o Brasil tem que ser exigente com o consumo do brasileiro, do que ele está comendo, sabendo a realidade do que ele está se alimentando e o que a gente vai vender também. Esse assunto da rastreabilidade, ele está sendo conversado, discutido com as entidades, tipo as associações regionais, a Associação Nacional. Nós estamos conversando com os principais sindicatos, né, tanto da indústria do pescado, que tem esse interesse. Afinal de contas, por exemplo, vamos se falar aí do salmão. Apesar do salmão não existir no Brasil, o salmão é um peixe que vem, na grande maioria, vem ali do Chile. Só que hoje, quando entra no Brasil, a gente não sabe de onde veio o produto, quanto tempo o produto tem, se ele é fresco. Aí tem lá produtos que estão há mais de 10 dias, o cara recoloca ele ali, vendendo como se fosse fresco. E aí você vai para um sorteio daquele produto, se você está comprando um produto realmente que tem qualidade, ou um produto, infelizmente, que já foi congelado, descongelado, está há muito tempo em exposição, um tempo demasiado, e que vai ter vai prejudicar a pessoa que vai consumir esse pescado. Então a rastreabilidade nada mais é do que aumentar a confiança do nosso produto, seja ele para o consumo interno, seja ele para o consumo externo. Secretário, antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a pesca esportiva aqui em Rondônia. Que ações você já está trabalhando aí com a Café Comércio, com a Cripar e outras, no sentido de potencializar, que isso é muito importante para o turismo regional. Em poucas palavras, resume para nós aí, para que o nosso público possa conhecer o seu Nós estamos trabalho. organizando a questão dos torneios, né? Nós temos poucos torneios hoje cadastrados, nós temos um torneio apenas cadastrado no Ministério, lá do município de São Francisco do Oeste, e a gente precisa aumentar. Nós estamos conversando com as associações, amanhã mesmo nós vamos lá conversar com o Cláudio lá na FEComércio, a gente discutindo torneios, etapas que a gente quer fazer, e a gente tem condição de se investir nesses torneios. A pesca esportiva, eu costumo dizer que é uma semente que a gente planta da preservação, da conservação. Por quê? Porque a criança que aprende a importância de manter o rio limpo, a importância ali no momento da pesca e solta ali, da pesca esportiva. Eu respeito a pesca artesanal e todos têm o seu espaço. Acredito que tem espaço para a pesca artesanal, acredito que tem espaço para a pesca industrial, acredito que tem espaço para a pesca esportiva, mas o que a pesca esportiva de Rondônia precisa ter é condição de mostrar para todo o mundo. Eu não digo nem mostrar para o resto do Brasil, não. A gente precisa ter estrangeiro vindo de fora, pagando em dólar, pagando em euro, para poder vir pescar aqui nos nossos rios. Nós temos rios que são um dos melhores do mundo na pesca esportiva. Para você ter ideia, no Brasil é em torno de 2 bilhões, mais ou menos, que se gera a pesca esportiva. Nos Estados Unidos, nós temos uma geração de 150 bilhões de dólares anos. Pesa no PIB, ajuda no PIB. É o terceiro maior PIB americano, é de pesca esportiva. É o terceiro maior PIB dos Estados Unidos, é o da pesca esportiva. E eles não têm comparação com o Brasil. A gente começa pelo número de espécies que nós temos, que é muito maior do que a União Europeia. Só madeira aqui tem muito, né? Que é muito maior do que os Estados Unidos. Nós temos 3, 4 vezes mais espécies catalogadas. E aqui no Brasil a gente conseguiria catalogar muito mais espécies se a gente tivesse os técnicos necessários, que nós não temos. Então nós temos um mercado todo a ser explorado ainda na pesca esportiva. Nós não precisamos mostrar Rondônia para o Brasil, nós precisamos mostrar Rondônia para o mundo. O mundo precisa saber que aqui em Rondônia nós temos a pesca esportiva, que nós temos condição de receber os outros. Uma coisa que eu queria falar, Hélio, que eu estou muito feliz, essa semana eu liguei em várias pousadas de pesca, todas estão lotadas. Todas estão lotadas. Isso é uma felicidade porque é gente que está vindo de fora, com dinheiro, é gente nova. Eu liguei lá naquele Guaporé Pesca, lá do Cone Sul, eles estavam com 45 pessoas de fora do nosso estado. Isso é dinheiro novo. E ali tem o guia,
tem o barco, tem o hotel, tem a comida, tem camareira, tem toda uma logística, uma cadeia, né? Tem toda uma cadeia que depende e que ganha daquilo. Aqui mesmo em Porto Velho nós temos guias hoje que chegam a receber aqui cerca de R$600 de diária por dia. Isso são guias preparados, são guias realmente que têm uma competência, que têm condição de fazer e que eu tiro o chapéu e que defendem a preservação. É isso que eu falo. Hoje, as pessoas, alguns da pesca esportiva, guias, eles estão botando na cabeça do pescador a importância de se preservar. Muitos pescadores, às vezes, antigamente, iam na sua... E isso eu vou falar, às vezes, os que tinham condição. Iam lá na sua caminhonete, pegava, pescava, depois levava aquele freezer cheio para pagar a viagem, para pegar a pescaria. Já pagou, né? E isso é um negócio que ele está acabando, ele está destruindo uma coisa que é dele. Eu tive em Cáceres agora, recentemente, lá no Mato Grosso, que é o maior campeonato do mundo de água doce. Isso não sou eu que diz não, quem está dizendo é o Guinness Book, né? que é o livro dos recordes. E lá nós tivemos uma prova para pessoas portadoras de deficiência e teve mais de 100 inscritos. Nós tivemos prova de crianças com mais de 200 inscritos. Nós tivemos prova de idosos com mais de 300 inscritos. Bacana, né? Nós tivemos prova de pescador de caiaque com mais de 600 inscritos. Nós tivemos prova da pesca de barco. Então, assim, você tem toda uma inclusão. A pesca esportiva, eles têm hoje, eles têm a premiação do barco que trouxe mais lixo do rio. Que bacana. E aí você imagina, crianças que portadoras de síndrome de Down, crianças às vezes ali que tem... É inclusivo, então. É inclusivo. A pesca esportiva é para todo mundo. Inclusive hoje, isso não é um esporte masculino. Isso é um esporte onde a mulher hoje está dominando também. Nós temos lá o exemplo do Mato Grosso do Sul, o Anzol Rosa, que são 600 mulheres que vão lá para um campeonato de pesca, só mulheres. Bacana. E quantas vezes eu fui ali no Porto Rolim, lá na Pousada Zabala, e várias mulheres estão lá e não estão com marido não, elas estão no barco só de mulher, só de amiga. Às vezes pode até ter iniciado na pesca por causa do marido. Mas hoje ela pesca com as amigas dela e fica no barco, não quer nem saber de ficar no barco. Aprendeu o gosto. Hoje ela quer ficar no barco com quem ela entende que fala a linguagem dela. Então hoje é um esporte da inclusão, é um esporte onde todo mundo tem a possibilidade de se participar e de se contribuir. Neto, amanhã você vai conversar com o pessoal da FEComércio, coordenador ali dessa parte de pesca, é o seu Claudio, muito experiente. A FEComércio tem know-how, tem expertise e oxalá que vocês entendam amanhã, tenham uma boa conversa, tenham um bom entendimento e traga um campeonato desse nível, pelo menos popinho alguma coisa boa que faz no Mato Grosso, traz aqui para o Madeirão, para Jaci, rapaz. Vamos fazer um campeonato para atender Porto Velho e a grande região. Com certeza, e nós temos que fazer um campeonato que não tem uma etapa só em Porto Velho. Eu acho que aqui nós temos que desenvolver um campeonato que tenha várias etapas. A exemplo, Porto Velho, a exemplo, Pimenteira, Costa Marques, Guajará-Mirim, Porto Rolim. Eu acho que nós temos aí, eu estava lá no Goiás. O Goiás tem campeonato com 8 etapas. E eles não têm peixe. Não tem peixe. Nós temos o peixe e nós não temos a expertise do campeonato que eles fazem. Hoje eles são muito organizados, mesmo não tendo a estrutura que é o principal, que é o peixe, eles conseguem organizar. Hoje nós temos o peixe, nós temos a condição, nós temos os hotéis, nós temos que melhorar a condição dos nossos hotéis, liberar mais financiamento, mas o bom que eu vejo dos nossos hotéis é que cada dia eles estão melhorando mais. Cada dia as pousadas não param de melhorar, não param de trocar as coisas, não param de investir dinheiro para que continue o desenvolvimento. Então eu acredito que as nossas pousadas, hoje nós já temos uma qualidade muito grande e quem sabe em breve nós podemos estar sendo aí os melhores do Brasil em pesca esportiva. Potencial para isso nós temos, falta investimento, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir através do Ministério, e uma das minhas ideias é organizar os campeonatos da região norte e fazer uma final em Rondônia. Trazendo esses outros estados da região norte para conhecer o nosso estado. As nossas potencialidades, né? Principalmente a potencialidade do Madeirão ou do Guaporé, né? Eu tive no Goiás participando e
vários outros lugares participando de campeonatos. E o interessante lá é que iam várias pessoas de diversos estados. E é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa apresentar Rondônia, como eu digo, para o Brasil e para o mundo. O povo precisa conhecer o nosso estado, o povo precisa vir e pescar no nosso estado e saber que aqui a pesca esportiva é uma das melhores do mundo. Ô Neto, a conversa está boa, mas eu não quero encerrar ainda não. Eu quero fazer a última pergunta. O pescador artesanal, aquele pequenininho que tem seu barco, que pesca à noite, no dia de manhã cedo, entrega ali no Cainágua para poder esfriar e vender, ter sua renda. Você teve uma conversa bacana aí com o superintendente do BASA, buscando alternativas de crédito para que realmente, mesmo ele não tendo aquela garantia real que o banco muitas vezes exige, parece que tem uma alternativa nova aí, né? O setor de pescado tem uma dificuldade muito grande para se conseguir financiamento, porque os bancos não aceitam barco como financiamento. O banco aceita um trator como financiamento, mas não aceita o barco como garantia. Isso eu digo desde a indústria ao pescador artesanal. E nós, cada dia, querendo buscar mais linhas de crédito, linhas de financiamento. Hoje nós estivemos visitando vários bancos públicos aqui, inclusive um deles foi o BASA, onde nós tivemos uma notícia muito boa, onde o próprio superintendente Valdeci, gostaria de agradecer e dizer que eu acho que era isso que o Estado precisava, diretores de bancos que realmente queiram fazer a diferença. Ele é diferenciado. Que queiram investir no nosso Estado. E eu cheguei lá, saí de lá muito animado. Ele falou de linhas de crédito que ele pode criar para o pescador artesanal, linhas de crédito no valor de R$4.000, aonde o pescador vai ter uma compensação que ele vai ter que pagar depois de 5 anos de R$2.400. Tem um rebate. É um incentivo. Tem um rebate, né? Ao invés de aumentar, o negócio diminui. Diminui. Ao invés de aumentar o tanto que você vai ter que pagar, pelo contrário. Então é um incentivo que nós temos que dar. Hoje muitas vezes tentam criar o pescador artesanal contra o pescador esportivo. E gente, hoje não adianta essa desunião. O que nós temos que ter é estudo para realmente entender o que acontece no rio, para tomar as decisões de forma consciente. Na verdade tem espaço para todos, né? Tem espaço para todos. Só a questão de estar organizado e sempre vendo as coisas da melhor forma possível e correta. Neto, eu acho que nós chegamos ao final da nossa fala, foi uma conversa bastante assertiva, né? Eu gostaria de deixar as suas palavras finais de agradecimento às pessoas que nos assistiram. Sei que muitas pessoas vão nos assistir no estado e realmente eu fiquei muito feliz de nós ter um representante de Rondônia no Ministério da Pesca, um cargo do segundo homem lá do Ministério, na termos de hierarquia, em termos de cargo. Isso é muito importante na tomada de decisão para Rondônia. Então, acredito que quem ganhou foi Rondônia. Sua experiência, seu conhecimento. É igual você falou, no Ministério ou numa secretaria, nós temos que ter gestor que tenha esse conhecimento técnico-político. Você já é político, mas já está aprendendo a parte técnica. Logicamente, você tem uma equipe muito forte, tanto a nível de Brasília como aqui a nível de Estado. E isso é muito importante, porque o Ministério vive de recursos. E sem força política não tem recurso. Então, acho que você falou muito bem. E eu gostaria de parabenizar por esse cargo. E que Deus lhe ajude nessa caminhada, que lhe dê sempre sabedoria. Eu tenho certeza, você é um cara desenrolado, você vai deslanchar lá com muita força. E principalmente quem ganha é Rondônia, ou as entidades, é o Estado, é os municípios, que sem dúvida nenhuma eu tenho certeza que você vai priorizar Rondônia dentro desse trabalho nacional, né? Então fica a palavra contigo para as considerações finais. Te agradecer mais uma vez, dizer da importância da FAPERON, tanto do instituto de vocês. Hoje, se nós não tivéssemos os técnicos necessários, igual a FAPERON tem, são mais de 150 pessoas de campo, 150 servidores aqui, fora o que tem no resto do estado. Eu acho que hoje só a FAPERON nós temos aí em torno de 300 colaboradores. E são através de institutos, são através de instituições como a FAPERON que a gente vai poder dar um segmento a um estudo técnico realmente realizado com seriedade, realizado sabendo da importância que é o futuro do pescado em Rondônia. Afinal de contas, o Hélio sabe que a condução desses estudos
é o que vai determinar o crescimento ou não do pescado dentro do nosso estado. Então vai ser fundamental esses estudos que serão conduzidos pelos institutos a partir da FAPERON. Parabéns pelo trabalho que você tem feito, parabéns pelos técnicos que te acompanham. É só com esse tipo de gente do nosso lado que a gente vai saber a realidade e poder saber investir no que realmente dá fruto, no que realmente a gente vai poder contar para o ano que vem. Eu não tenho dúvida, esse ano o Ministério da Pesca já fará um investimento considerável dentro do nosso estado. A nossa maior base será a base de estudos, porque infelizmente é uma realidade não se ter estudos científicos que avalizem a palavra. Hoje, muita gente hoje tem uma opinião sobre a pesca e fala, não, a pesca funciona assim, a pesca funciona daquele jeito, mas não adianta achar. Nós precisamos da realidade, nós precisamos do técnico, nós precisamos do estudo. E é através desse estudo, que será conduzido por você, que a gente irá fazer os investimentos necessários para todo o estado crescer no ano que vem. Eu tenho certeza. 2023 será essa parte de preparar a área, fazer os estudos, fazer o diagnóstico, saber realmente quais os gargalos e quais os caminhos a trilhar. E o ano que vem é ano de investimento, né? Sem dúvida nenhuma. 2024 eu tenho certeza que nós vamos ter grandes novidades. Já vamos investir esse ano, mas com estudo, para que a gente saiba aonde investir com seriedade e mais ano que vem. Neto é seguro, Neto sabe, já conviveu na política, ele não quer fazer museus brancos por aí não, ele quer realmente fazer as coisas, infraestrutura que realmente atendam você, produtor rural, você, piscicultor, nas diferentes regiões do estado. Desta forma, então, damos por encerrado, né, a participação especial aqui do Neto, do nosso secretário nacional. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Muito bem, desse bate-papo onde vocês acompanharam o secretário da Pesca, né, o secretário nacional da Pesca, Expedito Neto, juntamente com o presidente Hélio Dias, falaram das dificuldades, dos desafios que inclusive, não só com relação ao tambaqui, ao pirarucu, a tilápia, que realmente, que são os nossos peixes aí mais populares e comercializados, não só aqui na região, né, Rondônia, e que o desafio também da industrialização para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo. Esse é um dos desafios que terão aí sim na frente, não só o secretário nacional da Pesca, o próprio Senar tem alguns programas que irão colocar para que o nosso pescador, né, que a piscicultura tenha realmente muita coisa para ser desenvolvida ainda. Então você acompanha nos próximos podcasts, sempre aqui às 19 horas, toda segunda-feira. Porque Rondônia é da gente, Rondônia é agro.